invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos, na tarde e noite de hoje, falarmos sobre um tema trazido do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem no capítulo 2 do Evangelho e que fala sobre a vida futura, que traz para nós a visão de Jesus daquela época, quando ele falou a Pilatos, quando preso, falou a Pilatos. E naquele momento ele deixa claro a diferença da vida terrena com a vida futura, com a vida de Deus, na espiritualidade. Isso nos parece hoje bastante simples, mas não era na época, nem para os judeus, que tinham uma visão, embora acreditassem em um Deus, e nós vamos ver isso, mas eles não tinham uma visão clara, e sim uma visão incerta sobre o futuro, sobre o que era a vida após a morte. Eles tinham uma noção, mas eles não tinham uma certeza em relação a essa situação. E Jesus traz um modelo diferente também daquele modelo da primeira revelação. Alguém sabe qual é a primeira revelação? Moisés. Jesus vem diferentemente dele. Quando a gente vai ver o capítulo 1 do Evangelho, vamos falar sobre o capítulo 2, mas um não vive sem o outro, né? Tem um capítulo 1, nós vamos ver sobre as 3 revelações. E nós vamos verificar que tudo vem de forma predita. Nada acontece por acaso. Nada. Não é por acaso, meus irmãos, que cada um de nós temos a mulher e o filho que temos. Não é por acaso a nossa família, ela não existe por acaso. Nós temos uma encarnação, na maioria das vezes, planejada por nós, junto à espiritualidade. Existe exceção, o Livro dos Espíritos nos esclarece sobre isso, quando acontece uma reencarnação obrigatória, casos excepcionais. Mas na maioria das vezes é uma reencarnação que é preparada, que é escolhido os filhos, que é escolhido a esposa, a forma, a vida que se tem a levar. Quando nós falamos, quando Jesus nos fala, amai os vossos inimigos, muitas vezes nós chegamos a questionar, amar os nossos inimigos, será que nós temos essa condição? Alguém de nós aqui amaria o nosso inimigo? Aquele que cuspiu na nossa cara? Aquele que nos ofendeu cruelmente? Que nos perseguiu de forma virulenta Algum de nós teríamos essa capacidade, meus irmãos? De amar? Poderia até o irmão chegar aqui, entrar no centro espírita, e o irmão, vendo ele, até cumprimentar. Mas amar? Teríamos essa capacidade? Algum de nós que estamos aqui? Teríamos sim, porque amamos os nossos filhos. E os nossos filhos muitas vezes vêm de dívidas pretéritas. A beleza da reencarnação e da preparação da espiritualidade está em tudo isso. Para que muitas vezes aquele serzinho que entra no nosso lar, que está na barriguinha da mamãe, nós estamos agora no dia das mamães, amanhã, aquele serzinho que está lá na barriguinha, 9 meses, sendo gestado, sendo preparado. Estou controlando a minha barriga, mas a minha barriga está grande, mas não é de gravidez. Tão tratada, tão conversada,
muitas vezes é de espíritos que nós somos devedores, ou que nos são devedores, para que a gente possa aqui na Terra trabalhar os nossos compromissos, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que erramos. E o esquecimento que a espiritualidade nos dá, né, quando dá uma reencarnação e tem um esquecimento, é a dádiva. Porque imaginem, meus irmãos, o peso que teríamos de carregar de culpa se nós soubéssemos o que nós fizemos contra a minha mãe, contra o meu pai ou contra qualquer pessoa. Imagina se eu fosse o Hitler nas vidas pretéritas e estivesse agora nessa vida agora buscando minha reencarnação. Olha, eu já estaria com peso carregando enormemente. Somos todos destinados à luz. Isso a terceira revelação vai nos trazer, né? Todos nós somos destinados à luz. Quando nós, espíritas, nesse trabalho bendito e maravilhoso dos nossos médiuns, os médiuns do médium, como Divaldo Pereira Franco, né? Como Chico Xavier, que tem uma mediunidade de escola, mas os nossos médios aqui da casa, né? Que fazem os nossos trabalhos aqui do dia a dia, que recebem dentro da nossa casa espíritos necessitados, muitas vezes que vêm com ódio, com rancor, com raiva, que alguns chamam de demônios, espíritos ruins, mas são espíritos irmãos nossos. A doutrina espírita nos esclarece e nos deixa muito claro, meus irmãos, que eles são nossos irmãos. E mais, e que nós podemos também, muitas vezes, até mesmo ser confundidos com esses, quando desencarnamos. Porque quando a gente fala dessas injustiças, imagine nós, né? Voltássemos para a nossa casa, fôssemos assaltados, matasse a nossa mulher, matasse o nosso filho, desencarnarmos, como é que nós sentiríamos quando a gente vê aquela pessoa que cometeu aquele ato contra nós? Teríamos já uma evolução ou iríamos no pescoço dele? Quem de nós não iríamos no pescoço dele? Podia ser confundido aqui como obsessor. Tanto é que muitas vezes o espírito, vocês não sabem quem vocês estão defendendo. Vocês não conhecem ele. Ele é ruim. E nós não buscamos defender o irmão. Nós buscamos defender a todos, o próprio espírito. Esse mal dele, que ele está com raiva, está fazendo bem a ele próprio? Esse sentimento de ódio faz bem a você? Está te fazendo bem? Não. Então, quem errou vai responder por si próprio, não precisa de ninguém para cobrar. Nós respondemos por nossos atos. E isso é um aspecto que a doutrina espírita nos deixa muito claro, muito claro. Diferentemente de outras religiões. Não basta o arrependimento. Para nós espíritas, não basta arrepender-se do que fez. Mas temos que buscar o quê? O que nós temos que buscar? A reparação. Porque aí sim, quando eu reparo, e eu aí limpo aquela mácula. Porque eu desviei um irmão, eu busco esse irmão agora. E como é que a gente busca muitas vezes? Na encarnação, vindo como nosso filho, vindo como parente dentro da família. E por isso que a gente sempre diz na casa espírita, os irmãos devem estar escutando aí várias vezes, né? A caridade começa no centro espírita. É aqui que fala assim, aqui? Começa onde a caridade? Sabe por que começa em casa? Porque lá é muito difícil ser caridoso. E sabe por que é muito difícil ser caridoso? Lá em casa? Porque nós somos como nós somos lá em casa. Sem máscaras. Nós somos nós. Com as nossas imperfeições. Com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com as nossas limitações.
No centro espírita é mais fácil a gente ser bom. Como palestrante é mais fácil ser bom. Como dirigente é mais fácil ser bom. Nós parece vocês aqui, que nós estamos aqui fazendo a palestra, nós somos pessoas evoluídas, né? Dirigente da casa aqui, evoluída ao quadrado. Claro que, nós sabemos, nós estamos aqui, nós temos responsabilidades, não somos como eram antes, né? Sabemos a nossa responsabilidade de que estamos aqui. Mas o que é importante que a doutrina nos traz é isso. Então, quando a gente vai falar aqui, nessa visão de Pilatos, Jesus traz uma nova informação para aquelas pessoas. Quando ele diz: meu reino não é deste mundo, onde inicia o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu convido a todos os irmãos para fazer a leitura em casa, de preferência à noite, antes de dormir, abertura do livro do Evangelho, para que depois a gente fazer a leitura, fazer a reflexão, a gente possa dormir com mais tranquilidade e ligada à espiritualidade superior. Vão dormir muito melhor, pode ter certeza disso. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois reis dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe respondeu: vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Aqui ele fala de uma vida futura. Quando nós vamos ver a parte lá do introdutória, no capítulo 1, as 3 revelações, nós vamos ver Moisés, que rapidamente nasce entre o povo judeu, mas como ele é um primogênito, o faraó tinha mandado matar todos os primogênitos judeus, a sua mãe coloca numa manjedoura, coloca no rio Nilo, e ele vai parar aonde? Quem se lembra? Onde é que ele para? Com a manjedoura no riozinho, vai indo, para onde? Com a princesa, né? Com uma das princesas egípcias, que não tinha filhos, e o adota. Ele se descobre, posteriormente, ser o judeu, filho dos escravos. Ele começa a se condoer daquele povo, ele já tinha uma visão mais de justiça. Só que aquele povo, e esse era importante, ele tinha um diferencial. Qual era o diferencial do povo judeu? De todos os outros povos da época? O monoteísmo. Estava bom na de história lá do irmão, né? O grande trazido dos judeus é exatamente a questão do monoteísmo. Então já tinha-se uma visão de um só Deus. Moisés busca libertar, e aí o aspecto importante. Moisés liberta o povo judeu do jugo egípcio. Vai para o deserto até encontrar a terra prometida. Feita a terra prometida, traz os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, que é o germe da moral cristã. Amarra a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como Jesus falou, resumindo os 10 mandamentos, tal é a lei. Mas ele traz os 10 mandamentos, traz a lei mosaica, porque aquele povo, ele ainda estava jungido ao jugo egípcio, se não material, mas espiritualmente, porque eles aceitavam uma convivência durante muito tempo com o povo egípcio, tinha aquelas imperfeições. Moisés então aplica uma lei mais severa, uma lei civil, mais severa àquele povo, adiantamento daquele povo. Passado esse tempo, vem Jesus. E Jesus, meus irmãos, agora entra o aspecto. Por que Jesus não nasce entre o povo,
entre Roma, já que Roma era, na época, o centro do mundo, por que Jesus nasce entre o povo hebreu? Porque o povo hebreu já acreditava num só Deus, porque o povo hebreu já tinha o quê? Os 10 mandamentos, já tinha a conformação, e Jesus vem para... E na época, por isso que aqui no capítulo 1 diz, não vim destruir a lei, era predito a vinda de um libertador. Um libertador. Então, a visão da época do povo judeu, quando recebe Jesus, eles esperavam um libertador. Para se libertar de quem? Do jugo romano. É isso que eles esperavam. Esse era o libertador para eles. Como foi Moisés que libertou do jugo egípcio? Esta era a visão de vida. E para eles, na visão deles, se eles praticassem bem a lei de Deus, a lei mosaica, eles seriam beneficiados na própria terra, aqui mesmo. E quando acontecia catástrofe, é porque eles não tinham cumprido as leis de Deus. Os problemas, as coisas, é porque eles não estavam cumprindo a lei de Deus. Senão, viria, e aí, portanto, a esperança de um libertador. Tanto é verdade, meus irmãos, que tem a figura de Judas, né? Que é um dos apóstolos, o traidor de Jesus, que vende Jesus por 30 moedas. Se a gente vai ver a história de Judas, Judas buscava também a libertação do povo, ele tinha a mesma visão. E quando ele vê Jesus, as curas que Jesus fazia, Jesus andando sobre o rio, Jesus fazendo a questão da pesca, transformando água em vinho, viu que ele tinha o quê? O poder. Que ele podia exercer, e se a ele fosse necessário, como Moisés, quando foi falar com o faraó, e que não queria libertar aquele povo, o que Moisés fez? Buscou tomar medidas drásticas contra aquele povo, inclusive no final, antes de ser solto, a morte de todos os primogênitos. Então a visão dele, de Judas, era desta libertação que, aliás, a maioria dos judeus estavam esperando. Só que Jesus fala do quê? Meu reino não é deste mundo. A ideia dele não era libertar da carne, era libertar a alma. Era buscar dar àquele povo a ideia de amar um ao outro, independentemente de ser romano, de ser judeu, mas amar o próximo como a si mesmo. De clarear mais exatamente aquilo que Moisés traz. E por isso ele não vem destruir a lei de Moisés, mas vem cumpri-la, transformá-la na prática, que é amar a Deus sobre toda coisa e ao próximo como a si mesmo. Então amar ao próximo é qualquer um, inclusive o romano. E esta visão trazia muitas vezes a explicação de justiça de Deus. Porque quando o judeu entendia que se ele não fizesse corretamente, ele seria punido, então como explicar uma criança que nascia cega com anomalia? Como é que poderia explicar? Seria um Deus injusto, então? Se ele não fez nada contra Deus daquele momento, por que ele já havia aplicado aquilo? E Jesus vem trazer uma nova vida, uma vida futura, ainda encoberta em dúvidas por muitos, para aquele povo ainda indigente. Vamos lembrar que Jesus, nós conhecemos a história de Jesus até os 13 anos, né? Quando tem aquela passagem aos 13 anos, lá junto com os sacerdotes em Jerusalém. Depois disso não temos mais conhecimento. Dos 13 aos 30. Quando Jesus vem e vai fazer a prédica dele. Mas dos 13 aos 30 você não tem conhecimento. Mas você, se for ver, isso tem um livro que escreve dos 13 aos 30, né?
que ele, tem muitos, como fosse lá um apóstolo lá do povo muçulmano. Ele foi para aquela região, e lá é uma região que acreditava no quê? Na reencarnação, princípio reencarnatório, etc, etc. E depois daquilo ele faz toda essa peregrinação e volta, para começar exatamente a aplicar. E ele vem trazer a mensagem àquele povo a partir dos 30 anos, fazendo as curas, e teve uma passagem, na primeira delas que ele faz, após aquela, que ele vem, vai para as bodas, aquelas bodas onde transforma água em vinho, e ele pede para Ismael e Simeão para ir repassar também para outras regiões, que ele estaria indo para uma outra, mas que dizendo que viria Jesus para fazer as curas e tal. E tem uma passagem interessante, que é em que Jesus vai se encontrar com leprosos, vários leprosos. E Jesus vai passar naquela região, e aí Ismael fala que viria Jesus naquela região, e alguns leprosos se juntam, que eles eram separados na época, os leprosos eram separados das pessoas normais, eles eram colocados em determinado local e ficavam lá. Eles saíram escondidos e foram depois a ter Jesus. Jesus curou eles imediatamente, fez a cura. E aí Ismael vai falar com Jesus e disse da satisfação disso. Aí Jesus diz a ele que, infelizmente, desses todos que eu curei, apenas um efetivamente vai ficar curado, porque os outros retomarão as mesmas dores e o sofrimento que tiveram, porque não souberam, ele já pressentia, que não souberam exatamente aproveitar a oportunidade que Jesus lhes deu da cura, e continuaram então da cura para ter as mesmas atitudes que tinham anteriormente. A oportunidade dada a eles não foi efetivamente aproveitada. E é isso que nós vamos ver Jesus trazer dentro dessa questão, desta vida futura, de esclarecer aquele povo sobre esta vida futura. É que justifica exatamente para as nossas atitudes, que não devemos de buscar o próximo e ter exatamente cumprimento da lei de Deus, os 10 mandamentos, para fazer a prática disso, porque quem o faz vai ter uma vida futura melhor. Pode ser o maior portentoso aqui na terra, mas se não tiver uma vida digna, nada lhe servirá. Não é o carro, não é a riqueza, não é o tesouro, não vai levar absolutamente nada disso. É isso que Jesus busca trazer. Meu reino não é deste mundo. É esse esclarecimento que ele traz. A doutrina espírita, como a terceira revelação, busca dar mais alardeadamente, claramente, aquilo que Jesus nos trouxe. Tanto é que Jesus nos fala, né, que viria o Consolador, que diria muito mais do que ele disse, para que a população em determinado tempo pudesse compreender exatamente esta mensagem. Quando Jesus fazia a cura, né, fazendo a imposição de mão, a transmissão de energia fluídica, magnética dele, que era enorme, e também espiritual, como é que ele poderia esclarecer aquele povo? Dizendo, olha, eu estou transmitindo uma energia fluídica, com magnetismo meu e também da espiritualidade. O que a população ia entender? Nada, porque não tínhamos ciência à época. Não sabia o que é energia, muito menos fluido. Então, a orientação e entendimento disso viria muito mais tarde. E é a partir do final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, que começa a ter exatamente o conhecimento científico, onde a ciência começa a vir. E aí onde é que surge o Espiritismo? Exatamente no chamado século das luzes, século XIX,
em 1857, com a publicação do livro dos Espíritos. Tanto é que no livro dos Espíritos, se a gente for ver a parte introdutória dele, bem na introdução, ele busca exatamente traçar essa vida futura, inclusive na própria espiritualidade, com maior clareza e trazer a lume isso. Tanto é que é dito o seguinte, bem na parte introdutória inicial: diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo, que é o termo que ele dava para quem professa essa religião, tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, espiritistas. Busca trazer o espiritismo exatamente a compreensão do mundo espiritual. E aí agrega-se um outro aspecto. Não mais busca-se esclarecer para nós outras questões de que nada acontece em nossa vida por acaso. Se eu tenho algum problema de saúde, etc., ela vem já de vida preparado por mim na própria espiritualidade. Mas aí a pergunta dos irmãos vão dizer: mas Alexandre, nós precisamos ter a dor para a evolução? Então, se eu tenho uma dor, um sofrimento, sei lá, eu perco as minhas pernas, eu estou resgatando a minha dívida? Alguém acha que a gente, se perder as pernas, vamos resgatar alguma dívida? Alguém aqui acha isso? Se nós perdêssemos os olhos, vamos resgatar alguma dívida? Vamos dizer que eu tenha, em outras vidas, tirado os olhos de muita gente, né, de violência, enfim, na guerra. Aí eu venho nessa vida sem os olhos. Isso resgataria minha dívida? O resgate só vai existir se eu e fizer por merecer. Se eu for entender, eu sou um coitado, sou um miserável, etc., por causa disso aqui, aí tenho uma vida metendo pau em todo mundo porque eu sou um coitado miserável, a minha dor de nada serviu. Agora, se eu sou cego e ajudo a fundar um conselho, né, uma associação para cegos, em defesa dos cegos, se eu busco, mesmo assim, com todo o meu problema, estar aqui na Casa Espírita e fazer uma palestra para os irmãos, se eu, mesmo com os meus problemas e todas as minhas dificuldades, consigo um emprego, consigo trabalhar, passar um concurso público, um emprego público, e ser um exemplo para muitos, né, de que uma pessoa cega tem capacidade de passar no concurso público, tem capacidade, porque ele passa a ser exemplo. Então, aquele sofrimento, aquela dor que ele tem, ele demonstrou às pessoas e a ele próprio, não o impedem de ser feliz, de ter uma família, de constituir um lar, de buscar ser um cidadão, ter dignidade, de buscar a sua dignidade, o respeito à sociedade, e ele passa a ser exemplo. Então, aquela dor, o bem sofrer, gerou a ele essa possibilidade. Vejam bem, os irmãos aqui que já jogaram bola como eu joguei quando eu era mais jovem, e nós já entrávamos num jogo e jogávamos com um time muito fraco e ganhávamos de 30-0. Saímos alegres do jogo? Ou num time extremamente difícil, que nós sempre perdemos, e naquele dia, no finalzinho do jogo, no último minuto, fizemos um gol. O que vamos lembrar por resto das nossas vidas? Esse jogo, porque era um jogo difícil, que houve muita luta, houve uma superação, houve um esforço coletivo para que nós conseguíssemos uma grande vitória.
Então a dor, ela muitas vezes nos dá nessa superação um estímulo e nos faz crescer. Vamos lembrar, a única prece que Jesus nos deixou, qual foi? Alguém sabe? O Pai Nosso. Ele diz: não nos deixais o quê? Cair em tentação. Por que Jesus, estamos entrando no Dia das Mães, por que Jesus não disse, não venha a tentação? Não, Deus, não venha a tentação. Nós somos pais e mães, Ai, pro meu filho não vem problema, pro meu filho, Nós queremos tirar os obstáculos da frente deles, para que eles não tropecem. Ai, meu Deus, por que tem um espinho ali na frente, ali, Jesus? Tira esse espinho aqui, por que não pedimos nas nossas preces? Não coloca dificuldade para nós aí, doutor. Jesus, Deus, por que não pedimos isso? Porque a tentação, os problemas, são do mundo de provas e expiações. Agora, o que nós pedimos? Que possamos superar o caminho, que possamos passar os obstáculos, que não caiamos, e se caiamos, levantemos. Nos ajude a superar essas dificuldades, Senhor. Elas virão, meus irmãos. A vida é uma vida de provas e expiações. Nós não estamos aqui no oásis do prazer, não estamos numa vida em que não haverá essas dificuldades. Todos nós temos nossas dores, nossas incompreensões no lar, no trabalho, muitas delas provocadas por nós mesmos, seja nesta vida ou em vidas pretéritas. Aliás, o espírita gosta sempre de dizer isso também, Isso é um outro problema também nós espíritas. Quando dá uma tropeçada, foi o espíritozinho que botou lá a pedrinha para mim cair ali, A gente acaba dizendo isso. Muitas vezes a gente esqueceu de botar o óculos, Muitas vezes a gente esquece de botar o óculos e não vê o... Então, nós, meus irmãos, está nas nossas mãos, e a doutrina espírita busca nos esclarecer como nós vamos ter uma vida futura melhor. Imaginemos, meus irmãos, se nós hoje desencarnarmos, viéssemos a morrer hoje, como é que a gente seria recebido na espiritualidade? Pelos nossos entes queridos? Com alegria? Do trabalhador que volta a casa? Os nossos parentes, o meu pai, que já está lá na espiritualidade, me vendo voltar com alegria, com satisfação, do filho que volta com trabalho cumprido, ou com tristeza, com vergonha, daquele que tinha tanto por fazer e não fez. A vida ainda está, meus irmãos, nas nossas mãos esse exercício. Vivemos num momento, num mundo em que está em transformação. Até aqui, nesta casa, tivemos a honra da presença do presidente da Federação Espírita Brasileira, falando-nos que Bezerra de Menezes, numa mensagem feita na FEB, na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília, no Rio de Janeiro, deixou claro que já passamos para um mundo de regeneração. Mas como ainda o relógio, quando a gente chega a 00:01, já temos luz no dia seguinte, não? Quando é 00:01, a luz só vai vir quando? 7 horas, 9 horas, ou 7 horas, depende do local, 7, 6 horas ou 8 horas. Então tem um tempo para que a luz venha ainda. Enquanto isso, ainda nós estamos no breu. Mas já estamos nesse período de transformação. A Terra já passa por esse momento. As crianças que estão encarnando estão vindo para exatamente trazer esta nova mudança. Vai ter avanços na ciência, vai ter avanços dentro da humanidade. E estamos tendo as últimas oportunidades. Como diria o Chico Xavier, o umbral está...
o umbral tá solto. Estão aqui muitas vezes aqui na própria terra, buscando nós termos as últimas oportunidades para que a gente possa acompanhar nessa transformação desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Depende de quem? De cada um de nós. Vivemos um mundo em que há muita esperança da espiritualidade de que nós possamos, cada um de nós, fazermos nossas partes. Seja nós espíritas, sejam nós evangélicos, sejam nós católicos, não importa a religião, mas importa a forma com que nós vamos enfrentar o mundo e essa vida futura. Essa vida futura vai ser melhor ou pior, dependendo das nossas ações. Como disse, vivemos hoje um dia especial, né? Que já estamos próximos, né, do Dia das Mães, que tem uma grande significação, a mãe de Deus, Maria Madalena, que traz exatamente a amorosidade sobre a terra, sobre todos nós, que nos abençoa, que nos dá a luz para um mundo melhor. Mas há tantas crianças desamparadas na terra de hoje, eu sempre digo aqui na CERT, nós recebemos crianças ali no abrigo da CERT, hoje em torno de 20 crianças. Elas, eu digo assim com tristeza, muitas delas órfãos de pais vivos. Os pais não estão mortos, mas para elas estão, porque as se viciaram, as maltrataram, as vilipendiaram, e estão, portanto, afastadas pela justiça, aos cuidados da CERT e da esperança de que tenhamos a possibilidade de que essas crianças possam encontrar um lar substituto, uma adoção, para que elas possam ter a dignidade, a cidadania que todos nós gostaríamos que tivéssemos. Então também, meus irmãos, nesse momento final, vou fazer uma leitura de uma mensagem de Emmanuel sobre as crianças, muito propício à questão do Dia das Mães, mas para a nossa reflexão, para aquilo que nós, como espíritas, independentemente de ser mães ou pais, possamos fazer em relação a esses pequeninos, a essas crianças que estão nascendo e que precisam da cidadania, precisam de colégio integral, precisam de educação, de respeito e de garantias de cidadania. E quem faz isso? São os políticos? Não, meus irmãos, somos nós. Nós que devemos exigir não apenas para os nossos filhos, mas para os filhos dos outros, a cidadania, o respeito, a dignidade para essas crianças, porque elas podem transformar esse país, como outros países fizeram com a questão da educação, para que esses pequeninos possam caminhar com saúde, porque quando são cidadãos, eles vão reclamar das filas dos postos, eles não vão aceitar passivamente um governo corrupto que retira o dinheiro da população para o enriquecimento próprio. Vamos ter o sentimento de indignação, mas mais do que o sentimento de indignação, vamos buscar fazer com que isso não aconteça mais, que possamos ter responsabilidade dos nossos votos, de cada um de nós, independentemente do partido político, mas que compreendamos que aquele que nós estamos votando, nós temos que pelo menos conhecer, e se depois ele não fizer direito, não votar mais neles. Nós temos, cada um de nós, essa responsabilidade. Eu farei então a leitura dessa mensagem, que eu acho que é lá de 1940, de Emmanuel, mas que até hoje, guardado algumas imperfeições de texto, por causa da mudança da própria justiça, mas que diz ainda a respeito e ainda é muito atual. Por amor às crianças. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às seareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer.
pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faustosas a comida que sobeja desperdiçadas, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem estremunhadas na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada, através dos molambos que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimárias, constantemente abatidas pelas varas da injúria, e por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inovidável do Cristo: deixai vir a minhas pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher, por seu amor, poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.